certeza já ouviu falar em indústria criativa ou economia criativa, mas você sabe o que é? Os negócios que fazem parte dessa indústria utilizam a criatividade e o conhecimento, o capital intelectual, para criar produtos e serviços, sempre inovando e agregando valor. São serviços de alto valor agregado, Segmentos como moda, design, arquitetura, audiovisual, música, artes cênicas, games, tecnologia da informação e comunicação são exemplos de segmentos que fazem parte dessa indústria criativa. Essa indústria é muito importante tanto para o ecossistema empreendedor quanto para a sociedade em geral. Eu sou a Caroline Lopes e esse é o Empreenda BSB, o podcast do IDP, onde falamos com os empreendedores de Brasília sobre suas trajetórias, os desafios e os aprendizados ao longo da jornada. O que acontece se juntarmos música, arte, cerveja e DNA brasiliense? A nossa conversa de hoje é com empreendedores que fortalecem a economia criativa aqui na cidade de Brasília. Hoje nós vamos conversar com o Miguel Galvão, que é agitador cultural, economista, idealizador do Piquenique e inaugurou recentemente, em plena pandemia, o Infino, uma comunidade criativa localizada na 506 Sul. Muito bem-vindo, Miguel. Olá, tudo bom? Bom dia. Fico contente com o espaço aí, espero poder somar com boas ideias, boas discussões sobre esse tema que eu acho que pode ser uma ótima chave aí para os horizontes brasilienses. Com certeza. Estou aqui também com o Thiago Pezão, da Criolina, que é festa, é cerveja, é espaço, é cultura. Bem-vindo, Thiago. Oi, Carol, beleza? Obrigado pelo convite. Da mesma forma, também espero colaborar aí com essa discussão. Miguel, o Piquenique é um misto de mercadinho descolado, foi crescendo, virou um festival open air que mistura um público que quer ver novidade, também que quer consumir música, moda, arte, gastronomia. Já recebeu mais de 500 mil pessoas ali de público circulante em 8 anos de existência. Conta pra gente a sua trajetória e a trajetória do evento, desde o comecinho do Piquenique como uma feirinha pequena até hoje, que já mudou bastante o formato do evento, e a sua trajetória, como é que você decidiu empreender? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Eu sou economista, então formei na UNB, tinha uma dificuldade muito grande com o meu curso, por conta que ele tinha um foco excessivamente acadêmico e direcionado para o mercado público. Eu sempre quis empreender no mercado privado e não via espaço para isso dentro da universidade, ou do que eles estavam direcionando. Logo, eu comecei a me envolver no centro acadêmico como atividade extracurricular, e aí vi que no centro acadêmico havia a oportunidade da gente estar tendo uma experiência no mercado privado de entretenimento. E aí comecei a produzir eventos dentro da universidade. Logo, eles foram ganhando corpo, tomando volume. Foi quando eu também conheci, inclusive, uma das primeiras colaborações com o Pezão e o pessoal da Criolina. A gente fez um show muito grande juntos, acho que do Nação Zumbi, lá no centro comunitário. E aí, de repente, já estávamos fazendo coisas para 2, 3, 5 mil pessoas. E fui entendendo que era um mercado que me dava muito uma realização pessoal, pelo fato de estar mexendo com arte, com criação e de estar proporcionando maneiras diferentes de estar conhecendo os outros, por meio de botar a mão na massa, executar projetos e tudo. Mas sempre continuei minha atuação como economista, então me especializei na área de captação de recursos e elaboração de projetos para viabilidade econômica e financeira. Comecei como estagiário na Capital Projetos, é uma das empresas mais tradicionais que a gente tem, que mexe com captação para FCO e BNDES aqui no Distrito Federal. Depois virei consultor, virei sócio, mas sempre mantive em paralelo essa atuação no mercado cultural. Então, depois da UNB, eu tive uma decepção muito grande com esses eventos de grande porte, e aí comecei a me posicionar mais no nicho de festas alternativas. Aí que era escala de 2, 3, 5 mil pessoas caiu para 500, para 1.000 pessoas, 1.500, mas trabalhando com um nicho que eu me identificava mais, que eram das festas de música eletrônica e tudo. E aí fui desenvolvendo a carreira nesse sentido, criei algumas marcas, cooperei com vários coletivos da cidade, até que em 2010
eu trouxe uma marca, né? Comecei a representar uma bandeira de São Paulo aqui em Brasília, que era a Voodoo Hop, é um projeto muito famoso lá em São Paulo, que foi responsável, né, talvez o principal embrião de toda essa revitalização do Baixo Centro, da Augusta, da movimentação no centro, e eu comecei a representá-los aqui no Centro-Oeste, até que em 2012 eu tive uma decepção com a noite muito grande, e aí quis buscar novos ares, novos horizontes, e assim surgiu o Piquenique. Então, o Piquenique veio justamente por uma inquietação, né, de poder ter uma plataforma onde as diversas pessoas que faziam parte do meu cotidiano pudessem se encontrar de uma forma harmoniosa, e as pessoas diferentes da cidade também. Então, né, eu queria, como eu trabalhava bastante, né, eu queria que tivesse um espaço onde eu pudesse encontrar o meu vizinho, mas também pudesse interagir com a minha avó, sabe? E geralmente, né, as situações aqui em Brasília, elas meio que são excludentes, né? Ou você atende um grupo ou você atende outro. E aí a gente buscou trazer, né, uma movimentação para o dia da cidade, onde as pessoas pudessem também interagir com os espaços públicos da cidade, e aí criar uma situação de socialização, de harmonia, de interação. Né? Então, o evento foi crescendo, né? A gente foi buscando por caminhos de como viabilizá-lo, porque tinha, entre os princípios do evento era não precisar contar com grana, verba do governo, por meio de uma agenda regular, né? Fazendo 5, às vezes até 6 edições no ano, a gente foi entendendo como o componente financeiro gostaria de se encaixar. Né? E fomos percebendo também a dificuldade de você ter uma vitrine de qualidade aqui no plano piloto, né? Como ela é cara, como ela é pouco democrática. Então, a gente foi vendo isso. Vários amigos talentosos que, às vezes, não conseguiam sobreviver em Brasília e tinham que ir para centros mais desenvolvidos, como São Paulo, né? Para conseguir tocar sua vida. E aí a gente começou esse questionamento, poxa, mas será que a gente não consegue ajudar a dinamizar mais esse mercado criativo da cidade? E aí foi que acho que o Piquenique encontrou sua grande vocação, que é de ser um grande canal de distribuição dos talentos, das ideias, né, de produtos que circulem na cidade, que tenha um DNA brasileiro. Né? E eu acho que a gente teve um timing muito importante, porque ele acompanhou uma geração que se identificava com a cidade, que tinha uma relação com a cidade diferenciada, de mais carinho, uma relação mais construtiva com a cidade. Eu acho que a gente conseguiu dar visibilidade, dar vazão a isso. Lógico, com várias outras iniciativas, né, como o Cobogó, Verdurão, Criolina, o movimento no Conic e tudo, né? Eu acho que tudo faz parte de um zeitgeist, né, de pessoas que queriam construir uma realidade mais legal e não ter que ficar, e original também, né? E não ter que ficar importando ela de outros pontos que têm realidades completamente diferentes da nossa. Então, o evento cresceu bastante, né? A gente teve que se profissionalizar, viramos o grande canal de distribuição da economia criativa no Centro-Oeste, né? Então, chegamos a receber 250, 270 marcas ou empreendedores criativos diferentes num único evento, atender até 20, 25 mil pessoas num único dia, e virou um encontro de proporções atômicas, né? Sim. Que tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Desde 2016, 2017, né, entendendo que a coisa estava criando uma proporção muito maior, né, muito grande, né, e você começa a lidar com riscos, até de questão de vida, de segurança, né, porque a gente tem todo um organismo que coloca o setor privado muito como vilão, né, ou como grande responsável por tudo, né. E aí eu comecei a entender que a troca já não estava tão justa, tão equilibrada assim. E aí fui buscando uma plataforma onde a gente pudesse defender os valores, os princípios, as filosofias do projeto, mas no caminho formiguinha, no dia a dia. Em 2017 surgiu a ideia do Infino, por conta de algumas reestruturações societárias e algumas mudanças pessoais também. Acabou que essa ideia a gente só conseguiu começar a tirar do papel em 2019.
né? Mas agora, né, a gente tem o piquenique, que é o evento itinerante, vai continuar acontecendo, porém queremos dar um foco mais voltado para urbanismo, para uma ocupação mais consciente da cidade, que foi outra coisa que começou a nos broxar bastante também, sabe, né? Veio toda essa movimentação da ocupação das áreas públicas, mas a parte da conscientização, ela ficou de lado. Né? Então, basicamente, virou uma questão imobiliária, né? Onde os eventos passaram a acontecer nas áreas públicas porque o aluguel ele é mais em conta do que num clube. Né? Mas aí depois que você passa num lugar, depois do evento, você vê tudo destruído, tudo detonado, tudo sujo, sem nenhuma preocupação com o legado. E aí isso começou a me machucar um pouco, no sentido de não querer estar vinculado a isso, né? Principalmente porque sempre quando falava de eventos em área pública, vinha na memória a questão do piquenique e tudo, né? Então, veio essa ideia de, cara, let's get back to basics, né? Tipo assim, vamos voltar ao básico, né? E trabalhar numa escala menor, mas bem fundamentado, as ideias, os princípios, pegar na mão, né? Entender que fazemos agora parte de uma nova economia e que é uma construção de uma cultura diária, formiguinha, passo a passo, não tem soluções mágicas, não tem maracanãs, né, ou estádios nacionais e tudo, né, então essa é a nossa realidade hoje. Já a gente fala um pouquinho mais sobre Enfino e sobre os valores, acho que do projeto, que são super interessantes. E mesmo que a gente tenha entrevistado em episódios anteriores empresas que não necessariamente fazem parte da economia criativa, essa tônica, essa temática de sustentabilidade, da questão da consciência, ela tá sempre vem, porque é uma tendência, né? Algo que já vem sendo falado há muito tempo. Acho que agora a gente começou a ver na prática como que negócios podem ajudar nessa questão dessa conscientização e resolver na prática algumas questões. Tiago, sua vez agora. A marca Criolina, ela já está há mais de 15 anos, né? 15 anos ou mais de 15 anos aqui na cena cultural e criativa de Brasília. Antes como festa e o mais recente com a criação da cervejaria Criolina. Esse movimento tem tudo a ver, acho que com o entendimento dos clientes, né? Do consumidor de vocês, desde antes da festa, acho que até hoje. Me fala um pouquinho como é que nasceu a marca Criolina, como é que ela se tornou, saiu da festa e hoje se tornou uma cervejaria? Bom, a festa surgiu muito despretensiosamente em 2005. Eu estava saindo do mercado publicitário, eu era diretor de arte em agência de publicidade. Me juntei com o Barata, né, meu sócio, meu parceiro de vida aí até hoje. A gente foi fazer festa, assim, a gente estava ali com 25, 26 anos, a gente fez festa com muita naturalidade, né? Os amigos estavam todos prontos para ir para balada, bastava estalar o dedo assim que a gente enchia a festa. Era uma época muito, enfim, a gente fez só para curtir mesmo. Mas a gente preencheu um buraco ali naquele espaço e começamos a perceber que tinha muita coisa faltando em Brasília, né? Assim, não tinha uma festa de música brasileira, não tinha uma festa que ocupasse o espaço que a gente estava ocupando naquele momento. Já existia o conceito de festa no centro, né? A Macossa já fazia isso antes, a gente não veio com a pretensão de conceituar a festa nesse lugar, assim, mas estava muito claro que ali, como a gente estava fazendo uma festa numa segunda-feira, e ela permaneceu durante 10 anos, quase 10 anos, acontecendo todas as segundas, o que estava faltando mesmo era uma regularidade, assim, nesse movimento de ocupação de centro, do centro da cidade, né, com um estilo de música mais alternativo, assim. Muito voltado para a cultura brasileira, cultura regional, enfim, a Criolina sempre teve uma mania de misturas assim, do que é antigo com o que é o novo, do que é regional com o que é urbano, sempre essas misturas assim que traziam uma cara nova para a noite de Brasília. Era um mix Então a bem festa legal ela meio mesmo. que se confundiu. Ela é a festa que formou a identidade cultural de uma geração assim, né? Aqui na cidade. Dessa festa surgiram vários projetos paralelos, porque não era só uma festa com DJs, era uma festa que recebia muitas bandas, né? Então ela conectou com muitas outras produções fora de Brasília. Então, da mesma forma que a gente recebia muita gente, a gente começou a viajar para outras cidades também, né? Fazendo esse intercâmbio com as pessoas. Dali surgiu um grupo de DJs, que eram os DJs da festa, né? Começaram a representar Brasília em outros lugares. A gente desenvolveu uma carreira internacional, participando de vários festivais Legal. na Europa durante vários anos. A gente ia 1, 2 vezes por ano para os festivais na Europa. Depois disso, a festa entrou além do... A gente teve uma banda também, né? Montamos uma banda em 2012, 2013. Essa banda também viajou para fora, era o Sistema Criolina.
juntando instrumentistas da cidade, né, junto com as Massa. nossas produções. Começou a virar um leque tão grande de projetos paralelos, assim, veio a Rádio Criolina, a gente teve um programa de TV na antiga TV Apoio, que era o HF, tinha uma audiência legal na periferia, a gente levando um conteúdo que não chegava lá, assim, Massa. mas a gente abriu um leque tão grande de subprojetos dentro do projeto Criolina que isso aí deixou a gente um pouco, não dá para dizer perdido, mas assim, é o problema clássico do empreendedor que é a falta de foco, né? É. Então a gente, ao mesmo tempo que tinha uma festa acontecendo toda segunda, a gente tinha sempre um outro show acontecendo todo final de semana, produzindo ou co-produzindo, assim como esse que o Miguel citou aí mesmo na UNB. Então isso começou a virar uma rotina e nisso aí a gente estava vendo a marca indo para vários lugares e ao mesmo tempo indo para lugar nenhum. Uhum. Chegou o momento que a gente resolveu encerrar esse ciclo, né, de festa semanal. Ele é muito interessante porque realmente forma uma identidade, né, mas é muito desgastante, né? Festa semanal é muito desgastante, é muito difícil renovar o público constantemente. A gente conseguiu fazer isso por muito tempo. Chegou uma hora que a gente percebeu que a festa estava enfraquecendo e antes que ela morresse a gente encerrou esse ciclo e partimos para fazer as festas de ocupação de espaço público. Então fizemos festas no Conic, no setor comercial sul, festivais também, né, assim, ocupando espaços públicos, sempre com muito cuidado. Essas festas, elas tiveram característica, assim como lá no começo, um certo pioneirismo na forma de ocupação e como essas festas aconteciam e abriram até aí uma corrente, vamos dizer assim, de outras festas, né, acontecendo nesses espaços que de lá para cá aconteceu bastante, assim. É, e ficamos durante alguns anos nesse movimento de festa em espaço público e a gente entendeu que, né, a gente saiu de um modelo de festa que era para 500, 800 pessoas, às vezes 200, 300, e fomos para um modelo de festa que era de 2.000 pessoas e entendemos que para esse tipo de negócio funcionar, a gente precisa sim de patrocínios, precisa Uhum. sim de apoios de marcas, assim, né? Nosso movimento nunca foi muito do edital. A gente acessou alguns editais, mas alguns editais, né, do FAC, de patrocínio público, assim, mas nunca foi a gente nunca dependeu disso, na verdade, assim, nunca foi nossa base. Era mais para realizar alguns projetos específicos. E quando a gente estava fazendo festas em espaços públicos, ou esses eventos em espaços públicos, a gente viu que para fechar aquela conta a gente precisava realmente de um apoio de grandes marcas, e essas marcas são em geral, bebidas, com Uhum. cervejas. Nesse momento, a gente estava se juntando ao Fábio Baker, que é um cervejeiro, um amigo nosso. Ele estava produzindo cerveja em casa, a gente indo na casa dele experimentar as cervejas que ele estava produzindo. É, Naturalmente veio essa ideia, falar, vamos fazer a cerveja da Criolina. A gente começou a produzir, até a gente chegar no sabor, a gente fez esse processo bem caseiro mesmo, né? Assim, até a gente chegar numa fórmula que a gente acreditasse que podia representar a marca mesmo, assim, e que tivesse a ver com o nosso público, e que se diferenciasse também, né, de outras marcas que já estão na noite. Até aí a gente chegou numa cerveja, fez uma produção numa escala pequena, e começamos a testar essas cervejas nessas festas. E aí foi ali que a gente percebeu que podia transformar isso num negócio. A cerveja saiu muito bem, dali a gente foi um MVP mesmo, né? A gente viu o que o público queria com ela, a gente ajustou a fórmula a partir do feedback desses eventos. Legal. E entendemos que para a gente levar um negócio de cerveja adiante, a gente precisava construir o nosso ponto. Já era um sonho antigo, a gente desde lá do começo queria, assim como a gente ocupava uma casa, né? A gente ocupava o Bar do Calap, a gente sonhava em ter a nossa casa. Então voltamos a falar desse sonho. Quando a gente começou a procurar um espaço, né, para a gente montar o nosso ponto, surgiram muitas ideias. A gente queria desde ter um lugarzinho pequenininho para ser a Dom Bosco da cerveja de Brasília, até uma super casa de show. Começamos a prototipar isso, criar estamos num fluxo de business plan que você não sai dele, na verdade, você fica fazendo um loop de planilha, assim, se a gente fizer isso, pode dar isso, que vai dar naquilo, e o risco é tal. E, enfim, a gente viveu esse momento aí, né, bastante dúvida, assim, até a gente escolher um ponto que a gente achasse que a gente podia se expressar através dele. Achamos esse galpão lá no Sof Sul. Esse galpão ele já havia sido
ocupado primeiramente por uma loja de design de móveis, uma loja de móveis de design. Ele já estava com uma arquitetura incrível, assim, depois que a gente entrou, a gente fez bastante reforma, bastante ajuste ali, mas ele já tinha uma primeira cara que deixava o lugar pronto para a gente entrar já jogando, né? A gente não teve que fazer... Na verdade, era parte do nosso projeto. A gente não tinha uma grana para investir inicialmente. Aham. A gente tinha que entrar num lugar onde a gente conseguisse já chegar jogando e, a partir desses primeiros ganhos, começar a fazer as reformas e adaptar o lugar ao que a gente precisava. Chegamos nesse galpão no Soft Sul, com toda a dificuldade de empreender fora do plano, para o público, aquele lugar é um lugar ermo, é um lugar isolado. Então, construir essa confiança aí foi um processo, até hoje, na verdade, né? Assim, levar as pessoas para fora da zona de conforto, né? Mas quando as pessoas chegam lá, elas se sentem confortáveis, no final das contas, elas entram ali e falam, massa, a jornada até ali, até aquele espaço já é uma experiência, né? A gente, desde que entrou naquele galpão, a gente veio reinvestindo tudo que entra na preparação do espaço. Mas, então, assim, primeiro foi toda a hidráulica, depois toda a elétrica, depois ajustar a cozinha, câmara fria, estoque. São as obras invisíveis, né, que Que a gente são não muito vê. necessárias. Que são muito necessárias para o funcionamento do negócio. E recentemente, de outubro para cá, a gente encarou um projeto de tratamento acústico. Nesse ano, a gente construiu camarim, 2 escritórios, investimos no equipamento de luz, trocamos o equipamento de som. E foi nesse momento que a gente estava entrando no 4º ano de funcionamento da casa, né? Já tinha completado 3 anos, entrando no 4º ano, quando você já imagina que você está dominando o negócio, que você já sabe mais ou menos onde que é seu ponto forte, seu ponto fraco, qual dia que você vai bem, qual dia que você não vai, como é que você consegue a balança, né, do fluxo de eventos. A gente entrou no ano, nesse 4º ano que a gente conseguiu olhar para o ano e fazer um planejamento real, assim, de ano inteiro, mesmo sendo possível Em 2 meses mudar. foi pro brejo o seu plano. E aí, e- e aí a gente tinha um pequeno caixa assim que garantia né, uma saúde da empresa aí futura, e bateu a pandemia, esse caixa foi todo embora muito rápido assim. Você falou uma coisa que é muito semelhante com até o projeto do piquenique do Infino, né? Claro. Que a própria Criolina ter decidido abrir a cervejaria em um local diferente, que não é o que a gente está acostumado, porque Brasília é muito setorizada, etc. E acho que faz parte isso da economia criativa, buscar locais diferentes ou locais comuns e transformá-los em diferentes, né? Enfim, sempre inovar. É Isso. uma característica da indústria criativa. E o Miguel, a Infino é na W3, que é conhecida por todo mundo. Lá atrás foi construída para ser realmente o melhor local ali de Brasília, né? Lojas de empreendedores, é só empreendedores ali na W3. Mas hoje em dia ela é um local que a gente quase não vai, né? Não precisa tanto ir na W3 como comércio. É um local que realmente... E já vem há um bom tempo essa questão de vamos revitalizar a W3, vamos revitalizar a W3. E aí, só antes de você falar sobre isso, o Enosor que a gente entrevistou no último episódio, que é da Dane-se, nasceu no piquenique, né, como curiosidade ali. Assim como vários outros empreendedores da cidade usaram o piquenique como MVP, né, para testar se aquilo daria certo ou não, e foram crescendo ao longo do tempo. Daí, Miguel, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, assim, do Infino ter nascido na W3. Você já chegou a falar um pouco sobre os valores seus valores e valores do projeto, né? Por que a escolha da W3? Como foi essa escolha? Legal, você tocou num ponto muito, muito importante, né? A indústria criativa, ela tem um papel de dinamizador urbano fundamental nas cidades. Só que aqui em Brasília, como a gente tem um desenho muito setorizado, e aí uma questão das propriedades também concentradas na mão de poucas famílias e tudo, né, acabou que ela não pôde exercitar o seu pleno potencial. E a gente chegou num desequilíbrio, porque se você vê, eu ouso dizer, eu acho que o Pezão concorda comigo, que Brasília tem entre os 5 melhores setores de eventos, de produção de eventos, não só do Brasil, mas da América Latina, né? Então, a gente tem uma área de eventos de altíssimo nível, né? Tanto de eventos corporativos, até eventos shows e tudo. Então, assim, e por outro lado, né, a nossa cena cultural,
baseada em casas regulares e tudo, ela é muito insípida, né? O Criolina foi um oásis que surgiu há 3, 4 anos atrás, né? Mas, assim, visivelmente é uma cena que depende quase que em sua totalidade de eventos. E isso né, gerou várias distorções na cidade. Uma das principais é isso, você começa a olhar para o plano da cidade, você vê uma série de vazios urbanos. Então, você tem W3 Sul, mas você também tem setor de diversões Sul, setor comercial Sul, e algumas áreas dessas regiões beirando a 40% de vacância. Poxa, isso é sinal de algo. E aí, quando você vai olhar o exemplo de outras cidades, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, você vai vendo a indústria criativa desempenhando um papel muito legal, que é de entrar nessas regiões, né, que às vezes estão subutilizadas ou mais depredadas e tudo, e startando um processo de ressignificação e recontextualização desses espaços. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas acho que talvez o grande exemplo que a gente tenha seja a Rua Augusta, né? Então, a Rua Augusta, que há 20 anos atrás era né, um espaço altamente degradado por prostituição, por droga, né? Hoje virou um dos metros quadrados mais disputados de São Paulo, quiçá do Brasil, né? E foi isso, né? Começou abrindo uma boatezinha, que depois virou um barzinho, que depois virou uma loja de roupa style, que depois virou uma loja de venda de coisas, um cineminha e tudo. Porque é um segmento que, como ele é ancorado no conteúdo, né, ele não importa em pegar um imóvel que está mais detonado ou que é mais distante, porque ele sabe que, tipo, né, que nem o Pezão foi aí pro SOF, né, o público vai atrás, cara, porque o público gosta da proposta, confia da proposta, é um outro tipo de vínculo. E aí, aqui em Brasília, isso acontece de uma maneira muito difícil, né, porque, novamente, né, as barreiras de entrada são gigantescas, né, e aí, com o piquenique, a gente começou a olhar, falou, poxa, né, queremos ajudar nessa dinamização, então, acho que a gente foi muito importante, não isoladamente, novamente, nesse processo de levar essa energia para os espaços públicos e mostrar para a população que existia uma cidade incrível fora dos apartamentos bem mobiliados da galera e que poderia, né, servir de pano de fundo para momentos marcantes e isso ajudar a impulsionar toda uma identidade da cidade. E a gente olhou e falou, cara, tá na hora da gente começar a direcionar essa energia para a ocupação desses vazios. E aí, quando a gente olhou, né, para essas áreas, setor comercial, setor de diversões Sul e W3, a W3 foi aqui esteticamente, a gente viu uma maior similaridade com o que a gente já trabalhava no projeto, por ter um maior envolvimento, não posso dizer um verde, né, mas por ter um fluxo mais aberto e mais humano do que particularmente eu enxergo no setor comercial e no setor de diversões, que são mais selvas de pedra, vamos assim dizer. E não que isso seja melhor ou pior, mas só tentando ser coerente com a história do meu projeto, né, do nosso projeto. E aí olhamos para a W3 e tem outro ponto fundamental também, né, que é a questão do público com as outras localidades que, teoricamente, estavam concorrendo com a nossa atenção, né? Então, você convidar hoje uma mulher para ir para uma exposição ou para ir para uma peça de teatro às 18 horas, no CONIC, no setor comercial Sul ou na W3, para cada espaço ela vai ter uma reação diferente. Né? Então, poxa, se for no CONIC ou no setor comercial Sul, a pessoa vai se preocupar se vai ter segurança, se vai estar iluminado, se ela consegue chegar com o carro perto e tudo. E na W3 a barreira é muito menor, porque existe uma memória ainda muito nostálgica e afetiva da população com esse espaço, que ele é mais positivo, ele tem menos restrições. Isso significa gasto de energia para resolver essas barreiras, essas restrições, ou concentrar em outras barreiras. Logo, a W3 ela surgiu como um destino mais amigo, né, mais simpático, até porque eu também sou residente da W3 desde 2010.
Então, eu moro na W3, comecei na W3 Norte, depois fui para a W3 Sul em 2015, né? Então, eu queria muito que fosse na W3, e aí fiquei buscando ponto, desde 2017 eu tô nessa. E era muito difícil, porque não entrava na minha cabeça, né? Você tinha 30%, 40% de vacância, mas você estava lá o cara sustentando um aluguel de 50, 60 reais o metro quadrado, e não fazia sentido na minha cabeça. O cara preferia manter o espaço 2 anos, 3 anos fechado, do que ele reduzir o aluguel para uma realidade onde minha conta ia fechar. Poxa, eu sou empreendedor da indústria criativa, mas eu tenho uma formação de economista, então eu tenho, em todo lugar que eu vou entrar, eu tenho que saber como é que eu saio dele, como é que minhas contas fecham, como é que minhas contas se pagam, e por isso, né, tinha que falar, cara, não adianta, né, tipo, tem que ser um aluguel que minha operação, né, o mais importante, eu acho que do negócio, e aí vem novamente essa questão da indústria criativa, é o conteúdo, são as ideias, não é a embalagem. Né? Lógico, isso ajuda bastante, o fato da cerveja criolina ser numa embalagem muito bonita, e o Pezão é um mestre nessa coisa da identidade visual, e, né, me inspirou muito e aprendi muito com eles nesse sentido, né? Porque isso faz tudo parte de uma jornada do usuário, de uma experiência que você quer entregar para o consumidor final. Mas se a cerveja dele fosse uma porcaria, não adianta nada ele ter uma embalagem muito bonita e linda, né? E aqui em Brasília a gente começou a criar essa distorção, onde parece que, né, a grid, né, essa estrutura física, né, ela é mais importante do que a ideia, do que o conteúdo. E isso é desvirtuar algo que é básico. Só que isso chega num nível de uma certa violência, porque o empreendedor que está começando, que está querendo ousar, que tá querendo se expor, como os meninos da Dane-se, né? Você se depara com um ambiente tão árido e tão anti-inovação, tão anti-criatividade, cara, que o mais fácil é você buscar fazer outra coisa, ou buscar outro mercado. Então, o que a gente quis trazer, então, com o Infino, foi criar um ambiente, né, onde esses empreendedores ou pessoas que gostam de criatividade e inovação se sentissem bem-vindas, né, para inovar, para empreender, para consumir inovação. Que fosse tomando um suco ou um café. Mas que a gente criasse uma ambientação onde essas pessoas se sentissem seguras e bem-vindas. Muito como se fosse um safe point. E, lógico, olhando que as coisas mudaram. Então, você falou, poxa, realmente, toda hora estão querendo ressignificar, estão querendo recuperar a W3 e tal. Mas, poxa, se a gente olhar bem, eles estão querendo fazer isso por meio de uma linguagem ou por meio de modelos de negócio que deram certo na década de 80 e na década de 90. E muito legal, cara, que a gente tem uma pioneira da borracha, muito legal que temos histórias de sucesso. Mas, gente, quem vai abrir um negócio hoje, em pleno 2020, época de corona, com estoque alto, com grandes áreas e intensiva em mão de obra? Quem vai abrir um negócio desse? Sabe? Então, né, existiu uma dificuldade de timing. Então, se for para construir uma nova realidade baseada em princípios ou modelos antigos, cara, essa realidade já vai nascer datada e ultrapassada. E daqui a 2, 3 anos você vai ter que estar construindo ela de novo. Entendeu? Não adianta a gente pegar e descarrilhar caminhões de dinheiro, né? Porque não é a respeito da grid, entendeu? Não é a respeito de você ter uma calçada bonitinha. Lógico que isso ajuda muito, mas não é a respeito. É a respeito de bons fundamentos, de bons princípios, sabe? Isso que vai nos ajudar a criar condições de desenvolvimento e de um futuro mais afetivo para com essa realidade criativa. E aí, Carol, a gente vê isso, cara, estamos em meio a uma nova revolução industrial, é a revolução da economia compartilhada. Então, assim, se a gente, os negócios que nascerem já desintonizados disso, ou estão fadados a morrerem, ou estão fadados a ter que passar por uma adaptação num espaço de tempo muito curto, e aí já é mais gasto de energia, que é o capital,
o tempo, Sim. o trabalho, entendeu? Então, cara, e é isso. Tem que ser colaborativo, tem que ser cooperativo, tem que ser compartilhado, né? Tem que ser socioambientalmente responsável. Cara, são valores, né, que estão aí. Talvez a gente tenha tido, né, um dos privilégios, vamos assim dizer, dessa coisa do coronga, seja esse marco temporal que nos mostre, literalmente, gente, olha, existe um antes e um depois. Porque se a gente quiser seguir o depois fazendo como a gente fazia antes, é sinal de que a gente não aprendeu nada. Né? A natureza, antes de mais nada, está nos dando um recado que ele é muito claro, ele é muito latente. Né? E aí, o que a gente vai fazer com esse recado? Que eu acho que é a grande chave. Então, o que a gente quis criar aqui no Infino é um ambiente para as pessoas que estão sintonizadas e buscando essa nova realidade possam se encontrar para ir juntas, praticarem, aplicarem e tecerem visões de futuro comunitária, gente. Né? Porque é isso, a gente precisa compartilhar dessas visões de futuro. Né? Precisamos chegar nelas juntos, porque não adianta só o Miguel, só o Piquenique, só o Pezão, lá cada qual tecendo visões maravilhosas. Né? Mas se a gente não agir isso em comunidade, em rede, não é mais piramidal. Né? Não adianta ter um ponto ali, uma figura genial ali, tipo, tendo ideias, né? Um novo Niemeyer, um novo Lúcio Costa. Não esperem por Salvador, ele não vai chegar. É isso né? mesmo. A solução está justamente como a gente vai pegar essa nossa base e criar redes que consigam se sustentar de maneira autônoma, independente, né? E aí tecendo, né? E desenvolvendo esse tecido que vai tornar possível essa sustentação de um futuro mais equilibrado, mais saudável, mais harmonioso. Você falou aí de indústria, de revolução industrial, né? A gente fala que está na indústria 4.0, uma nova revolução. A pandemia, ela ajudou em algumas coisas, assim, ajudou a gente realizar algumas coisas, né? A aumentar a consciência com relação a todas essas coisas que você falou, e não só a economia compartilhada, quanto, sei lá, uma série de outras coisas, a própria digitalização dos negócios. Quem antes já sabia que precisava digitalizar, mas estava, não, uma hora eu faço, chegou no momento que ou ele faz ou ele morreu. Né, provavelmente teve que fechar o negócio porque não conseguiu digitalizar ou não tinha capital para fazer isso e tal. E aí já entrando também no que o Pezão tinha falado, que a pandemia ajudou a gente a entender, porque a gente sabe que o futuro é incerto. Todo mundo sabe disso. Mas até então a gente sempre fazia planejamentos estratégicos com um cenário em mente, pegava um dado do ano anterior e falava, eu tive 20% de crescimento ano passado, vamos jogar 25% para esse ano, ou porque a economia tá bem ou tá mal, vamos jogar. Com um cenário em mente. Então a gente hoje entende que ele é muito mais incerto do que o que a gente até então estava achando, que era muito mais linear. Né? E você criou um planejamento aí de... O primeiro ano que você fez um planejamento de verdade já te mostrou que, olha, não é bem assim que funciona, né, Pezão? Fala um pouco o que vocês tiveram que fazer lá na cervejaria por conta do isolamento social, né, e da pandemia. Bom, a primeira coisa foi interromper as atividades, né, cancelar toda a agenda. Eu tinha agenda já até o final do ano. Nossa. E devolver os ingressos para todo mundo que pediu a devolução dos ingressos, né? Ainda tem alguns eventos que estão sendo remarcados constantemente, né? A princípio, marcado para junho, depois para novembro, e agora a gente não tem perspectiva nenhuma ainda. A nossa perspectiva assim, depois de muita discussão, nossa perspectiva é a vacina, não tem outra. A gente não quer enfrentar algo antes disso ali, porque o nosso negócio ele depende realmente de aglomeração. A gente pode tentar, já tentamos isso no passado, assim, fazer a casa funcionar como um bar, como só um espaço de convivência, mas isso não banca o nosso negócio. Não é um modelo sustentável para a gente. Então a gente realmente precisa de 300 pessoas ali se beijando, abraçando. É o nosso ponto de equilíbrio ali, é quando a gente consegue isso algumas vezes por mês, né? Assim, pelo menos uma vez por semana. Então, logo no começo da pandemia, a gente se preocupou, né, em parar a máquina para entender o cenário, ver tudo o que ia acontecer. E logo no começo de abril, a gente se planejou um pouco antes, né, no final de março. No começo de abril, a gente montou um clube de assinatura. Era a nossa lista amiga.
Esse clube de assinatura entregava cerveja na casa das pessoas, era a gente mesmo que ia entregar, os sócios mesmo, né? A gente que fez a compra de todos os frascos, né? A gente preparava todas as cervejas, era cerveja fresca, né? A gente trabalha com chopp. Na casa a gente trabalhava com chopp. Tá. Então a gente fazia o preparo de todo esse material, o atendimento aos clientes e a entrega. Aí isso começou a dar certo, começou a crescer, entre aspas, porque era um crescimento de muito pequeno para pequeno, Aham. e aí a gente começou a ter que chamar a parte da equipe de volta. Nesse momento a gente viu que esse negócio não era sustentável. Aham. Quando a gente viu que precisava aumentar a equipe, que isso se ficasse na nossa mão ia ficar muito reduzido, se aumentasse ia gerar um custo que para a gente não dava. Mas a gente ainda encarou assim mais um mês, né? Então durante o mês de abril e maio a gente manteve esse clube de assinatura. Foi muito legal porque a gente manteve a comunidade unida, a comunicação fluindo e uma base de clientes assim muito fiel. E essa base de clientes é que dizia pra gente para onde que a gente iria, né? Começamos a perceber a necessidade de trabalhar um produto menos perecível, né, para esse momento, e resolvemos enlatar a cerveja. Ao enlatar a cerveja, a gente abriu um e-commerce para fazer as vendas online, fluiu muito bem. A cerveja ela é um tipo de negócio que ela só funciona tendo volume. Assim, você ter cerveja para vender pingado não é nada sustentável. Sustentável financeiramente, eu quero dizer. Então a gente começou a procurar onde que a gente ia conseguir volume. Conseguimos chegar na rede de supermercado Pra Você. É uma rede que tem uns 10 supermercados em Brasília. Ao chegar no Pra Você, a gente começou a descobrir um novo mundo. Totalmente Assim, desde que a gente diferente. começou a enlatar a cerveja, desde que a gente começou a fazer, desde antes, a entrega, porque a nossa experiência é em criar eventos, é em criar experiências, é em criar momentos para as pessoas, assim. A cerveja, ela era o que sustentava isso. No momento que a gente teve que partir para o mercado, é um outro business, é completamente diferente, a gente está aprendendo ele ainda. Né? Assim, a gente, para chegar na prateleira, a gente tem que tirar outro produto de lá, a gente tem que começar a concorrer. Sim. A gente não concorria com ninguém, a gente não tá acostumado com Tem um isso. espaço de prateleira. E a gente tem que entender o que que é o varejo. Eu agora frequento as docas do supermercado. Agora é uma outra linguagem, é um outro processo, né? Então, em julho, a gente teve essa experiência com o supermercado. Graças a Deus, saiu muito rápido. A cerveja que chegou no supermercado saiu muito rápido. Legal. Criamos um novo problema, que foi agora a gente tem que ter um ritmo de produção de cerveja que atenda a essa demanda. Se essa demanda aumentar, a gente tem que estar pronto para conseguir cumprir. Quando você cai no varejo, você não pode faltar produto. A gente agora no mês de agosto a gente ficou sem produto, né? Então desabasteceu a prateleira. Isso aí a gente abre espaço para a concorrência entrar. É um universo que a gente não domina muito bem, mas está a cada dia aprendendo mais, evoluindo melhor e tentando fazer isso de uma forma que não seja agressiva. A gente quer que nosso produto se diferencie por si só e não por estratégias agressivas de marketing ou de venda. A gente quer que ele seja, como a marca já tem uma base legal de pessoas que elas por si só já divulgam a marca também, com muito prazer, assim, tem um público afetivo muito legal, assim. Então, a nossa estratégia, por mais que tenha que viver no mercado que é agressivo, a gente tenta não ser a gente tenta achar qual que é a nossa estratégia ali dentro, que não é essa simplesmente do combate do preço, da promoção agressiva, do promoção agressiva não, do promotor agressivo, né, assim, a estratégia clássica de mercado. E ao chegar no mercado a gente deparou também o que é a realidade do supermercado, assim, como que o supermercado trabalha com impostos, como que o supermercado trabalha com estoque, qual é o tanto que o supermercado é agressivo para cima do pequeno comerciante, porque o pequeno comerciante não consegue praticar o preço que o supermercado consegue, Sim. por uma série de motivos, né? Tributários, de distribuição, de estoque, de espaço. Então é um ambiente arriscado para a gente, estar no supermercado é arriscado, mas a gente colheu um feedback muito, mas muito legal do público. O público ficou muito feliz da gente estar no supermercado. Para a Legal. galera, representou um degrau acima. Para a gente ainda é um lugar de experiência, um lugar de aprendizado, um lugar de vamos ver no que dá. Estamos apostando nisso, assim, a gente está aprendendo muito e está acreditando nisso aí. Mas para o público, assim, o feedback que a gente recebeu é de caramba, vocês chegaram lá, porque é Legal. realmente muito difícil.
É muito difícil para uma marca brasileira chegar no supermercado. Você vai em qualquer supermercado, você vê pouquíssimos produtos locais. E pouca rotatividade também. Assim, os produtos locais que tem estão bem lá, alguns, né? Mas entra poucos produtos novos, locais. Para entrar numa rede grande de supermercado, aí você tem que negociar com a matriz no Rio ou em São Paulo. É complexo. É um universo muito complexo, então a gente conseguir essa confiança, né, de primeiro no supermercado para você, fez a gente acreditar que daqui a pouco a gente consegue chegar numa outra rede e numa outra rede. Não precisamos chegar nas maiores redes, porque aí são níveis contratuais mais complexos para pequenas marcas, mas fez a gente entender um pouco melhor do que como é que funciona esse mercado. Aí, o interessante nisso tudo é que quando a cervejaria voltar, a gente está trabalhando para conseguir manter o espaço, a gente já está no risco de ter que devolver o espaço não é nosso, né? Ele é alugado. A gente está no risco de devolver esse espaço já tem algum tempo, né? Mas estamos trabalhando para mantê-lo. Mas quando ele voltar, a gente vai ter dois negócios. Vai ter a cervejaria funcionando com os eventos, né? E a distribuição da cerveja na cidade. Uma coisa retroalimentando a outra, né? É para esse norte que a gente está olhando. Para manter o espaço, só para complementar aqui, a gente conseguiu um empréstimo no Pronamp, um empréstimo pequeno, não foi alto, e a gente está segurando o aluguel, contas, né? A gente teve que fazer uma reestruturação no número de funcionários, encerrar vários contratos, teve uma série de, né, assim, teve que enxugar geral, assim. Mas para manter o espaço, a gente está conseguindo agora trazer algumas lives, né? Alguns eventos virtuais para acontecer ali. Já tem acontecido desde abril, agora no mês de setembro vai rolar um festival que vai ocupar a casa durante um mês inteiro de eventos online, e no mês de novembro vai acontecer um outro festival, em novembro é o Festival Criolina. Esse festival ele ia acontecer na rua, ele já estava planejado para acontecer na rua, né, no meio do ano agora, e a gente conseguiu readequar esse projeto para que acontecesse vai virar um estúdio. Então é o Estúdio Criolina, exatamente. Isso, assim, mantém o espaço, a gente consegue pagar o aluguel reduzido a duras penas com isso. Não são eventos que trazem, fatura bem isso, né? Isso aí mais para fazer a cultura, para manter o espaço e fazer a cultura girar, que sempre foi nossa missão, nosso propósito ali, desenvolvimento cultural da cidade. Muito legal, eu trabalhei na Ambev há anos atrás, então isso eu não trabalhava em mercado especificamente, né? Eu trabalhava mais na parte de varejo ali mesmo. Mas mercado é muito isso que você falou, porque você é um pequeno versus outras grandes empresas, e todas as grandes empresas entraram no mercado de cervejas artesanais, tão logo eles viram que aquilo era um mercado em crescimento. E isso, assim, faz muito tempo que eles entraram no mercado, né, de cervejas artesanais, comprando outras cervejarias. Então, imagino que seja um grande desafio, realmente, não competir por preço e espaço ali de prateleira, né? E é a marca. Mas quem é de Brasília conhece a marca já Criolina. Fico na torcida para que continue crescendo e vendendo nos mercados, supermercados e em outros mercados de cervejas artesanais aqui pela cidade. Eu tenho uma última pergunta para vocês dois, que vocês já falaram, eu acho que já deram várias dicas, assim, para quem está começando ou para quem está empreendendo em algum setor parecido ou não, vocês já deram vários insights, dá até para anotar no caderninho já. Mas eu queria que vocês falassem, dessem alguma dica ou uma sugestão pode ser um conselho, para quem está começando agora, quem precisa de um empurrão, um empreendedor, o que vocês queriam ter escutado quando vocês estavam começando? Porque é uma trajetória desafiadora. Então, o que vocês queriam ter escutado lá atrás, que teria feito diferença, de repente, na trajetória de vocês? Carol, tem uma coisa que eu tô deparando muito agora com a nossa base, assim, né? Porque hoje o Infino a gente já tem cerca de 70 marcas aqui dentro. Quando soma as famílias envolvidas, o pessoal que trabalha, dão quase 100, né? Nossa. E aí, nesse momento de pandemia, muito a questão do medo, sabe? E o medo, ele é um sentimento, né, que, de certa forma, ele te aprisiona e leva para uma situação de sofrimento. Essa situação de sofrimento, ela dificulta mais uma posição evolutiva, sabe? Então, é muito tentar usar o medo para te botar em contato com uma situação de dor, porque na dor há crescimento. E aqui, por exemplo, no nosso isso é muito Osho, né? Estou estudando ele, então e estou fazendo bem essas reflexões. E aqui no Infino, né, a gente tinha uma realidade onde tinha que inaugurar
em dezembro. Então, como toda obra, como tudo atrasou, ficamos com tudo pronto em abril, mas aí já estava no meio dessa questão do coronga, do Covid e tudo. E chegou no momento que, cara, né, os boletos não estavam parando de chegar e a gente estava começando a perder alguns ativos, substancialmente falando de capital humano e equipe, né, porque, cara, as pessoas estavam precisando pagar aluguel, comprar comida e com tudo parado, simplesmente isso não era possível. Né? Então, né, a gente podia ter se apegado ao medo e a esse sofrimento sobre, né, mas a gente buscou justamente entender como estruturar um plano de ação onde cada semana era uma realidade para ir indo a campo e indo se apresentando ao público de maneira muito gradual e cercando e a cada semana ir agregando uma variável, um componente extra a mais, né, de complexidade, para aí a gente conseguir colocar o nosso barco no mar. Né? E aí inauguramos em pleno 18 de junho. A cada semana ou a cada 10 dias íamos acoplando uma nova etapa, uma nova fase, um novo embrião, né? Um novo módulo do nosso negócio. E, né, o resultado tem sido muito positivo, né? Não estamos trabalhando no azul ainda, mas já estamos numa situação amarela, né, onde não temos o que reclamar, né? Está sendo inclusive importante para conseguir apertar parafuso, melhorar processos, implementar cultura com funcionários e tudo, né? Mas é muito nesse sentido, assim, né? Tipo, não deixe que o seu medo ele te paralise. Tente usar o medo para ele te colocar em movimento e não na paralisia, né? E no movimento, e que esse movimento possa fazer com que você esbarre em algo, bata em algo, mas isso talvez possa te proporcionar um crescimento, né? E não apenas uma situação estanque onde está consumindo, drenando a sua energia. E uma outra questão prototipa. Cara, você não precisa começar na situação ideal, comece em beta. Então, se temos aí, né, hoje, todo mundo, o mercado online crescendo 300, 400, 500%, né? Então, pega a sua ideia, né, coloque ela na internet, né, coloque ela num pequeno espaço, né, e vá sentindo, vá entendendo como é a relação, como é esse diálogo com o público, antes de você tomar uma posição, né, mais custosa, né, mais profunda e tudo. Então, né, use esse período agora, né, porque está cheio de oportunidades, sabe? O mercado não sabe para onde ir. Então, talvez a sua ideia seja uma resposta que o mercado esteja buscando, né, esteja procurando. Então, prototipe, sabe, né? Hoje você tem N plataformas aí que te permitem estar em contato com mercados até grandes, né? De maneiras muito baratas. Então, só não fique parado com medo, né? Porque esses, tipo, depois você vai ter que gastar mais energia ainda e vai ter que correr atrás de um certo prejuízo por estar parado enquanto outros estão avançando e estão buscando fazer a diferença de alguma maneira. Tiago? Legal. Bom, o mercado criativo ele é um mercado movido à inovação, né? E inovação é um tema lindo, né? Porque inovar parece sempre muito legal, mas inovação é um lugar de muitas incertezas. Sim. É um lugar de você tem que criar um espaço, você tem que criar uma economia, você tem que criar um público, você tem que, enfim, você tem que trazer algo que não está aí tão disponível ainda, ou uma novidade, enfim. É um lugar de muitas incertezas mesmo, assim, e é movido à paixão. Então, o mercado criativo, quem está nele é completamente movido à paixão, é completamente movido a propósito, todo mundo se expressa através dos seus negócios, né? Então, assim, está ali não é commodity, não é algo que está ali só à venda, é algo que está ali realmente tanto para a expressão de quem é responsável pelos negócios, quanto do público que está ali. Geralmente, nos negócios criativos, os clientes são espaços onde os clientes também se expressam, têm ideias,
passam a enxergar as coisas de outras formas e tudo mais. Então, por ser um lugar de tanta incerteza, o Miguel colocou 2 pontos aí que eu até anotei que eu acho que são essenciais na formação de um negócio, que é processo e cultura. Às vezes a gente acha que o ambiente criativo é o lugar de experimentar de tudo, de mudar a forma o tempo todo, de fazer cada hora de um jeito, essa liberdade criativa, né? Que é lindo. Mas na hora de você ter uma empresa, é muito importante que algumas coisas sejam definidas por processo. Eu estou falando isso porque eu sinto na pele. A gente, na nossa empresa, sofreu muito com isso e vai continuar sofrendo. Mas a gente está focado nisso, em sempre que desenvolver um projeto novo, a gente primeiro desenvolver o processo desse projeto. E cultura, aí a gente fala de cultura organizacional mesmo, assim. Quais são os valores que sua empresa passa, não só para o público, mas para os funcionários que estão ali, né? Como que eles vão representar essa empresa? Como que as pessoas vão lidar umas com as outras ali dentro? Como que elas vão responder a alguns tipos de problema? Qual é a forma, enfim, a cultura organizacional, num negócio criativo, eu acho que ela é a alma de tudo, assim. E o público vai sentir e vai reagir, consumindo ou não, ele vai reagir à cultura do lugar. Aí, falando de público, acho que todo negócio criativo tem que desenvolver sua galera, sua comunidade, e conseguir manter essa galera, conseguir manter a troca com essa galera. Não é simplesmente vender um produto e acabou. Vender o produto e conseguir colher o máximo de informações dessa venda, conseguir manter essa galera com um conteúdo que aproxima ele da sua marca sempre. O principal divulgador de um produto criativo é o consumidor, muito mais do que o marketing, muito mais do que publicidade paga. Quem vai lá na Infino é quem vai levar outra pessoa para Infino. Quem vai na Criolina é quem vai levar outra pessoa para Criolina. Então, essas pessoas, elas têm que estar sendo munidas ali de informações, e não só informações, mas de outras atividades assim que mantêm a liga dessa galera. Então, a construção de comunidade é essencial aí para o desenvolvimento de qualquer negócio criativo. Carol, muito, muito bacana isso que o Pezão falou, né? Porque como a gente vem ambos dessa escola de eventos, uma das dificuldades que a gente está tendo aqui é muito isso, né? A nossa equipe também ela é muito da área de eventos. Então, em geral, são profissionais, são pessoas que estão condicionadas a trabalhar no caos, né? Então, você tem um espaço de tempo muito pequeno, onde você tem que chegar numa solução, às vezes em 30, 40 minutos, 10 minutos, né? Senão corre risco de você perder, né? Ter um resultado negativo num evento, numa festa que é naquela noite, né? Então, essa transição que a gente está fazendo aqui, pelo menos no nosso espaço, tem sido um grande desafio, sabe? De mostrar para as pessoas que, né, agora há tempo, há de se buscar as condições ideais de trabalho, sabe? Né? Há de se trabalhar com planejamento, né? Sabe? Tipo, esse tem sido um desafio. E aí pegar essa galera que é altamente criativa, altamente... Né? E é isso, são pessoas que estão, né, habituadas a, no meio do caos, chegar em soluções e trazer belezas e tudo, você dá condições ideais de trabalho, falar, cara, agora, e você não precisa gerar o caos para chegar num resultado, executar algo num bom nível, num padrão legal, satisfatório e tudo, sabe? Essa vem sendo um desafio que a gente está vivendo agora, assim, né? E tem sido bem estimulante. Muito legal. E são habilidades muito necessárias no mercado privado normal, né? Em grandes empresas, que é a criatividade, a tomada de decisão, resolver problemas complexos em pouco tempo dentro do caos e da pressão, assim. Por isso que cada vez mais as habilidades, elas são múltiplas e as pessoas precisam ser mais criativas. Eu acho que deixar a criatividade, executar coisas diferentes e deixar aflorar, né? Porque às vezes você entra numa caixinha, vai seguindo a caixinha e você esquece que você pode quebrar barreiras e inovar como é o cerne da indústria criativa, né? Tem uma questão muito particular lá, nossa, assim, nós sempre fomos muito bagunceiros, né? Tudo nosso surgiu de alguma baguncinha, assim. Tá. Na hora que você tem uma empresa, você vê que a organização é tudo. Então, como é que você faz para organizar uma empresa sem engessar ela, né? Realmente, é um desafio. O negócio criativo é um negócio que não funciona nessas caixinhas que você colocou, mas foi essencial para a gente se
cercar de uma equipe organizada, para que a gente pudesse continuar tendo a nossa mente caótica e a nossa mente bagunceira. Para a gente foi essencial, assim. A gente viu que o principal passo que a gente deu foi se cercar de uma equipe organizada. A gente começou com uma equipe caótica como a gente, porque a gente vende uma cultura de eventos. Todo mundo, claro, dando soluções imediatas, né? Assim, o Miguel colocou aí agora, assim, para problemas. Mas quando você tem que trazer um pouco de previsibilidade, um pouco que seja, né? Para conseguir manter um desenho de futuro no seu negócio, é essencial que você tenha um time organizado à sua volta, assim. Nossa, eu vou reassistir daqui a pouco e vou anotar todos os highlights e insights que vocês deram, assim, foi muito legal mesmo. Miguel e Thiago, muito obrigada pela conversa de hoje. Tenho certeza que vai apoiar muitas pessoas que estão no mercado criativo ou desejam entrar no mercado criativo. E até para quem é de Brasília e quer conhecer um pouco mais sobre essa indústria e como ela funciona aqui, foi super interessante. Depois a gente combina de tomar uma criolina ou no Espaço da Criolina, na cervejaria ou lá no Infino, né, pra gente se conhecer ao vivo. Legal. Obrigada demais. Muito obrigada por estarem aqui no Empreenda BSB. Eu que agradeço. Legal, agradeço aí o convite, a oportunidade. Mais uma vez está aí também com o Pezão, que é uma pessoa que eu admiro bastante. E olha, né, Carol, já sabendo que eu acho que um dos grandes desafios nosso agora é justamente capital humano, né? Então eu fico feliz do IDP estar tomando esse caminho. Nós aqui no Infino e no Piquenique começamos um programa agora de trainee, né? Então, espero depois a gente estar podendo aproximar esses braços, né? Porque eu acho que é o início da cidade se encontrando para partir para passos mais estruturados, né? Mais complexos e tudo, né? Então, obrigado aí. Com certeza. Legal. Thiago, quer falar alguma coisinha? Não? Eu queria parabenizar o Miguel pela coragem, cara, porque isso que vocês estão fazendo aí no meio da pandemia, cara, vocês estão dando show mesmo, viu? Eu fiquei de cara. É muita coragem abrir um espaço desse e não só abrir, né? Abrir e fazer rolar, porque eu tô vendo que tá rolando, assim. Então, a gente ouve elogio de todos os lados, assim, então eu fico muito orgulhoso, cara. Admiro demais o trabalho. A gente é uma rede, né, Pezão? Você sabe, né? A gente é uma rede, cara. Então aqui são 70, 100 famílias que estão aqui e que, cara, né, a gente não tá querendo comprar somente essa história negativa, né, que estão tentando inserir de tudo quanto é forma no nosso DNA, né, a gente sabe que é um panorama, uma situação muito delicada, né, mas, cara, a gente tem que entender, né, como é possível a gente estar se movimentando e fazendo o nosso verão, né, porque a crise, essas situações parece que ela é uma constante no nosso país, né, então a gente sempre vai ter que aprender a conviver com ela, né. Exatamente. Acho que aprender a sempre conviver, empreender, né? No meio da crise. Não existe empreender sem ser no meio da crise, assim. Essa crise, a gente está falando de crise há tantos anos. E por isso que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo também, porque a gente também tem muito empreendedorismo por necessidade mesmo. E você, atual, futuro ou potencial empreendedor que nos acompanha, ouça o Empreenda BSB nos principais agregadores de podcasts e também no site de podcasts do IDP, o IDP Talks. Muito obrigada e até a próxima semana.